Olá, meus queridos, videoaula de matemática. Vamos dar continuidade ao assunto sobre dezena. Na aula passada, eu solicitei que vocês circulassem os grupos de figurinhas de 10 em 10 figurinhas. Se sobrar, não tiver menos que 10, quem circulou, não circula. Vocês vão fazer assim, pelo menos o meu ficou assim, ó, ficou apenas 2 grupinhos de 10 e sobraram 8, porque não formou 10. Se não formou 10, eu não circulo, tá? Aí a gente agora vai responder a página 70. Isso foi na página 69 na aula passada, a gente vai para a página 70. O que é que vocês vão fazer na página 70? Responder as perguntas envolvendo essa questão que você fez de circular de grupos de 10 em 10. Quantos grupos você formou de 10? 2 grupos, né? Eu formei aqui 2 grupos de 10. Sobrou algumas figurinhas? Sobraram, sim. Sobraram quantas figurinhas na letra B? 8. Vocês vão colocar 8. Quantas figurinhas faltam para que eu possa fazer outro grupo de 10? Se tem 8, quanto falta para eu fazer outro grupo de 10? Teria que ter mais... quantas figurinhas a mais? Teria que ter mais 2 para formar 10. Então, você vai colocar aí 2. E você vai completar o quadro da dezena e da unidade aí. Se é o número que você circulou de figurinhas referente a... Vou botar só D e U. D de dezena e U de unidade. Se o número de figurinhas são 28, porque o número de figurinhas são 28 no total, né? Temos aí 2 dezenas, que foi o que você colocou aí, 2 grupos de 10 e 8 unidades, que não formou 10, só tem 8 unidades. Lembra que a unidade vai até 9? Então, 8 unidades. Aí você completa lá no quadro. Colocou no quadro, você vai fazer a soma. Se eu tenho, o total de figurinhas é dado por 10 mais 10 mais 8, que é igual a 28. Você vai juntar esses 2 dezenas mais outro, 20 mais 8, 28, tá? Quanto vale o 2 nesse número? Lembra, quando tá na dezena, esse 2 não vale 2, vale 20, porque é 2 dezenas, 2 dezenas. 2 dezenas é 20, uma dezena é 10, 2 dezenas é 20, 3 dezenas é 30, 40, 4 dezenas e assim sucessivamente. Então, essa aqui, o 2 vale 20. Por quê? Porque ele é 2 dezenas. Se ele é 2 dezenas, vale 20. Então, vai colocar lá porque ele tem 2 dezenas, porque ele forma 2 dezenas. Agora, vocês vão continuar fazendo o mesmo agora, circular os grupinhos de 10 em 10 palitos. Então, você vai circular agora de 10 em 10 palitinhos, vão dar e responder as questões, tá? Aqui, ó, de 10 em 10. Vai formar um grupo, 2, 3 grupos e vai sobrar 4 palitinhos, tá? Então, a questão é a seguinte: contorne os palitos formando dezenas. Quantas dezenas você vai formar? Formou 3 dezenas. E quantas unidades? 4 unidades que sobraram, não é? Você vai colocar esse número, que é 3 dezenas e 4 unidades. 3 no dezena no quadro valor de lugar, o 3 e o 4 na unidade, que vai formar o número 34, que é 10 mais 10 mais 4. É a decomposição do número. Eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 4. Dá 34. Quanto vale o 3 no número? Vale 3 dezenas, né? Se eu colocar aqui o número 34, deixa eu colocar aqui para vocês, para lembrarem. 3 dezenas e 4 unidades. 3 vale 3 dezenas e o 4, 4 mesmo, unidades. 4 objetos, 4 coisas. Então, o 3 vale 30. Então, o 30 aí, o 3 vale 3 dezenas, ou seja, vale 30 unidades. Por quê? Então, você primeiro, o 3 vale quanto? Vale 30 unidades. Vale 30. E por quê? Porque ele é 3 dezenas. Então, você percebeu aí que os algarismos, eles ocupam lugares. Os números, quando eu falo algarismo, estou falando número. Eles ocupam lugares que no quadro valor de lugar, né? Se eu tenho um número 22, 2 significa 2 dezenas, o número de trás, e o da frente significa o número que vem atrás
significa unidades. Então, se eu tenho o número 22, o 2 vai valer 2 unidades e o 2, onde está em dezena, vale 20. Ele tem um valor de 20. Então, se eu tenho dois grupos de 10, se eu tenho 10 duas vezes, eu tenho 20, ou seja, eu tenho 2 dezenas. Então, significa que eu tenho a formação, se eu decompor esse número 22 que vocês estão vendo aí, o 22 ele equivale a 20 mais 2. E se eu quiser decompor por dezenas, eu tenho aqui duas dezenas. Eu tenho 10 duas vezes, mais o 2, que também vai dar o mesmo valor, que vai ser os 2 igual a 22. Tá? Então, 22 eu tenho 20 mais 2, ou eu tenho duas dezenas, 10 duas vezes mais 2. Essa é a forma de eu decompor um número, tá? Pegar um número e colocar ele referente à quantidade de dezenas e de unidades. Depois vai ter centenas, milhares e assim vai. Na página 72, para a gente finalizar, você vai observar aí a caixa de lápis de cor e responder as questões. Quantos lápis de cor tem na caixa? Você vai contar. Tem 20 lápis de cor, tá? Quantas dezenas equivale a 20? Ao número 20, significa que eu tenho duas dezenas. Lembra? Uma vez 10 é uma dezena. Duas vezes o 10 é duas dezenas. Então, se eu tenho 20, então, duas dezenas é 20. 3 dezenas é 30. 4 dezenas, 40. E assim sucessivamente. Então, quantas dezenas eu tenho? Eu tenho duas dezenas, porque eu tenho 20 lápis. Eu tenho 10 duas vezes. Quantas unidades ficaram soltas? Nenhuma, né? Quantas unidades soltas? Nenhuma unidade solta. Se tem 20 certinho, nenhuma unidade ficou solta. Então, para eu completar e decompor referente à dezena do número que a gente acabou de falar, o número 20, eu vou ter uma dezena 10, outra dezena mais 10, que vai formar 20, e 0 unidades, porque eu não tenho 21, 22, não, eu tenho 20 exato. Então, se eu tenho 20 exato, eu não tenho nenhuma unidade. Então, se eu colocar 10 mais 10 mais 0 lá no quadradinho, que vai equivaler a 20. Ou seja, que vai ser igual a 20. Para eu colocar no quadro das unidades, lá onde tem dezena e unidade, o D de dezena, não vou escrever o nome de dezena e unidade, mas tá escrito lá no seu livro, dezena e unidade. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Vai colocar que eu tenho duas dezenas. Tem alguma unidade que a gente acabou de ver? Não, tem um 0, eu coloco 0. Então, duas dezenas significa que eu tenho aqui, ó, 22, duas dezenas e 0 unidades. Cada cubinho, gente, lá no cubinho do material dourado, que é um material utilizado para quem quer fazer adição, subtração, trabalhar dezenas e unidades. Esse é um cubinho. Cada cubinho do material dourado, que é um jogo para se trabalhar também dezena e unidade, cada cubinho, um cubinho vale uma unidade. Se eu tenho 10 cubinhos, uma barrinha com 10, eu vou ter 10 unidades, que equivale a uma dezena. É o que vocês vão completar aí no segundo, tá? Então, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje vendo aí dezena, unidade. Lembrando que uma dezena é 10, se eu tenho duas é 20, se eu tenho 3 é 30. Quando ele é acompanhado de outros numerais de 1, 2, 3, de 0, significa que eu tenho 0 unidades. Se eu tenho duas dezenas de 0 unidades, por exemplo, 25, eu tenho duas dezenas e 5 unidades, tá certo? Então, não se esqueça, dezena, tem até o nome, 10 na frente. Então, quando eu perguntar a vocês quanto é uma dezena, eu não sei, é 12, é 5. Não, uma dezena é 10. Lembre dos dedinhos da mão. Quantos dedinhos tem na mão? É uma dezena. Quantos dedinhos a gente tem dos pés? Uma dezena também, juntando os dois pés. Se eu juntar duas mãos, uma dezena. Se eu juntar os dois pés, também tem uma dezena referente à quantidade de dedinhos, tá? Então, aqui, ó, se eu tirar uma mãozinha, eu tenho meia dezena, que é meia dezena, que é metade, é 5, tá certo? Então, capricha na atividade, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!